Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais um vídeo do IGTV, do Fala Pouco. Meu nome é Humberto Petrilli e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre os candidatos. Bom, já de antemão já peço para se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, seguir a gente no Instagram, dá uma olhadinha também no Spotify, que a gente tem vários podcasts upados lá. No Instagram a gente tem várias críticas, a gente tem indicações, a gente tem perfis, tem esses vídeos do IGTV lá que a gente divulga tudo. Então se você quer ficar um pouco mais antenado no mundo do entretenimento, no mundo do cinema, a gente também fala sobre política, futebol, é uma coisa bem completinha. Então já segue aqui a gente e vamos lá pro vídeo. 2020 foi um ano bem turbulento, diversas coisas aconteceram nele, e dentre elas as eleições presidenciais nos Estados Unidos e as eleições municipais aqui no Brasil. E ano de eleição, já eleição por si só, principalmente da política americana de uma maneira geral, já é uma coisa bem caricata. Eu senti que eu precisava falar um pouco sobre política aqui no canal, mas para isso eu precisaria de um filme, de uma série, de alguma trama cinematográfica, justamente para conseguir encaixar com os conteúdos aqui do canal. E enquanto eu buscava alguma série, algum filme, alguma trama no geral, eu encontrei os candidatos. Eu poderia ter pego o Doutor Fantástico, Eleição, Tempos Modernos, não sei, A Onda, mas eu acho que Os Candidatos é um filme que consegue realmente captar uma parte da essência da política americana que eu acredito que seja bem interessante. Os Candidatos é um filme de 2012, do diretor Jay Roach, e foi protagonizado por Zach Galifianakis e Will Ferrell. Só por esses dois nomes já dá para perceber que o filme se trata de um filme, de uma trama, né, de comédia. O filme já começa com a seguinte frase: a guerra tem regras. O vale tudo na lama tem regras. A política não tem regras. Frase essa de Ross Perot, candidato presidencial de 1988. E, bom, já nesse início nós somos apresentados ao personagem de Cam Brady, que é o personagem de Will Ferrell, perdão, o nome dele é Cam Brady. Ele é um deputado da Carolina do Norte, ele já está indo para o 4º mandato consecutivo e a gente já começa com ele fazendo seu discurso ao lado de sua esposa e filhos, uma esposa que é a imagem, né, da mulher americana, uma mulher loira com olhos claros, e ele, os filhos sempre muito bem arrumados, sempre muito elegantes, usando terno, e ele já começa falando um discurso, antes dele se preparando, né, se preparando para entrar, para discursar, ele falando Jesus, America, Freedom, Jesus, America, Freedom, que significa Jesus, América, Liberdade. E quando o amigo dele pergunta o que isso significa, ele diz: não tenho nem ideia, mas quando eu digo isso, o público vai à loucura. E quando ele entra para falar, ele já começa falando justamente sobre isso. A Carolina do Norte, agora o nome dela é trabalho. A gente tem que começar a arregaçar as mangas e lidar com as coisas. Eu sou americano, assim como vocês, eu vivo o sonho americano, eu tenho uma família americana, eu prezo sempre por liberdade, meu pai foi um trabalhador braçal, sabe? Todas essas coisas justamente demagógicas, discurso extremamente demagógico para conseguir atrair a empatia do público e uma espécie de representatividade. Bom, e nesse clima de eleição, nós somos apresentados aos irmãos Mott, que é o Glenn e o Wade Mott, que eles são basicamente criadores de candidatos, como eles mesmos se intitulam. Eles estão atrás de algum candidato para representar o partido dele, porque eles têm um jogo político com empresas chinesas que vão trazer indústrias justamente para esse distrito. Mas para isso eles precisariam de algum candidato que não fosse tão inteligente assim para fazer concessões com mais facilidade. E isso já mostra bem como que funciona a política, né, americana de uma maneira geral. Logo depois, o Glenn e o Wade Mott, né, os irmãos Mott, eles acham que encontraram o candidato perfeito quando eles lembram de um filho de um amigo deles, que também era um político, e chamado Marty Huggins. Ele é nada mais nada menos do que um americano nada muito comum, assim. Ele não é aquele cara que... Americano comum que eu digo, o padrão de um americano, a idealização de um americano comum, um cara patriota, um cara que
um cara com uma mulher e filhos muito bonitos e que anda de caminhonete e tem labradores, sabe? Tipo esse lance do sonho americano mesmo, o cara que descansa na sala com uma foto de águia em cima da lareira. Muito pelo contrário, ele é um cara meio gordinho, meio baixinho, com uma família muito fofa, assim. Ele é bem religioso. Isso se bem que é uma característica positiva, né, dentro da política. Ele é um cara bem religioso, mas ele não é nada tão político. Ele não é nada político. Ele não sabe como ter um discurso mais demagógico. Ele não sabe como conversar com as pessoas. Ele fala coisas sem sentido, às vezes, justamente por ele não ter uma consciência social muito grande. Ele é considerado um bundão pelo pai dele, vamos dizer assim, e por isso ele era um candidato perfeito para o Glenn e para o Wade Mott, porque eles queriam um cara que fosse facilmente manipulado, e nada melhor do que esse Marty Huggins. Depois de 2 aparições do Marty em debates na televisão, o Glenn e o Wade percebem que ele pode realmente ser um candidato perfeito, mas ele jamais iria ganhar se ele não tivesse um auxílio de alguma assessoria. E aí eles contratam um assessor para mudar totalmente a estética e a vida do Marty, né? Ele tinha 2 pugs que já foram chamados de cachorros chineses pela oposição no primeiro debate em que ele apareceu, e isso, por incrível que pareça, fez com que a popularidade dele caísse e muito. Então ele já troca esses cachorros em um labrador e um golden retriever com bandanas, né? Ele já coloca basicamente ele coloca o quadro de águia, né, de eagle, em cima da lareira. Ele faz toda essa mudança, tanto nele, tanto nos filhos, tanto na mulher, tanto na casa. Ele deixa tudo preparado para ser o mais americano possível. Mas é justamente isso. Nesse jogo político, quando começam os debates muitas vezes são coisas sem sentido, acusações muito pessoais. E o interessante é que durante o filme inteiro praticamente não se fala realmente de nenhum, nem sequer um projeto. O próprio Marty Huggins vai descobrir esse lance da China só quando ele está a um dia praticamente antes das eleições de fato, que eles contam para ele, sendo que ele realmente não sabia as coisas que ele teria que fazer, e o que o próprio Ken Brandi, num momento que está tendo uma crise, vamos dizer assim, na campanha dele, que ele está quase perdendo, ele demite, né, o assessor dele, e quando ele pega um outro assessor, o outro assessor começa a falar de projetos, começa a falar de ideias para política, e ele fica, como assim? Por que você está falando essas coisas? Eu quero algo que consiga fazer uma manutenção da minha boa imagem, né? Bom, e quando vai chegando mais pro final do filme, o Marty, ele sai da campanha, quando ele descobre, né, que os planos dos irmãos Moult com a China, ele fala que ele vai sair dessa campanha, ele não quer mais trabalhar para esse partido, ele conta tudo o que vai acontecer, e os irmãos Moult, o que eles fazem é pegar o Ken Brandi para si, né, como seu novo candidato. Faltando praticamente um dia, 2 dias antes das eleições, eles fazem essa troca, e o jogo de marketing é muito grande em cima do Cam. Além disso, as urnas, né, que estavam para fazer a apuração dos votos, quem estava fazendo as apurações dos votos eram os irmãos Moult. Então, no dia da eleição, quem ganhou foi o Ken Brandi, ganhou por mais de 10 mil votos de diferença do Marty. E o Marty disse que achou muito estranho, porque na boca de urna ele que estava ganhando por mais votos. E quando ele vai conversar com o Ken Brandi, porque eles meio que criaram uma relação ao longo disso, né, meio que de briga, mas o Cam, ele vai lá meio que pra falar assim, não, relaxa, que isso daí é normal. E o Marty, ele lembra o porquê do Cam ter entrado na política. O Cam Brandi, ele disse que ele entrou na política porque quando ele era criança, ele se machucou em um parquinho que era muito cortante, e por isso ele queria tirar aquele parquinho para fazer as reivindicações. Ele tinha que entrar na política e desde pequeno ele fez isso. E o Marty revela que na realidade ele confiava no Cam, que ele também queria tirar aquele parquinho porque também havia se machucado, mostra as marcas que ele tem. E nisso o Cam meio que nota como que ele se perdeu ao longo do tempo, porque de fato o Cam, ele não tinha, ele mesmo ele fala, ele faz um discurso, né, para finalizar o filme, ele faz um discurso falando que ele se perdeu ao longo do caminho, que ele pode ser um político ótimo, o político é o que usa da demagogia, né? Mas ele é um congressista péssimo. Ele não tem conhecimento de leis, ele não tem conhecimento do que nem que o cargo dele faz, tanto de fato, não tem tanto
por tantos projetos, não tem tanta fome de mudança, mas assim como Marte. Por isso que ele renuncia e dá o cargo de deputado para o Marte. E bom, basicamente a reflexão, né, que esse filme trouxe nos finalmente é justamente como que a política, mais especificamente, volto a dizer, a política americana é baseada na celebrização de um cargo público, na celebrização de um servidor público. Tudo bem que quando você entra para essa vida pública, você tem justamente que ter um discernimento daquilo, uma manutenção da sua imagem, mas assuntos pessoais não podem ser colocados em pauta a todos os momentos. Vou dar um exemplo. Nas eleições a prefeito de São Paulo do ano de 1985, quem estava competindo era Jânio Quadros e Fernando Henrique Cardoso. E o FHC já estava muitos pontos à frente do que Jânio Quadros. E em uma das últimas entrevistas que foram feitas, né, um jornalista, o Boris Casoy, questionou o FHC a respeito de sua crença ou não em Deus. O FHC disse que essa era uma pergunta capciosa, uma pergunta feita com maldade, justamente para querer expor um pensamento pessoal de um candidato à vida pública. Depois disso, ele disse que a religião é algo do povo e ele respeita todas as religiões do povo. E por isso ele não teria nenhum problema de dar uma chance, né, para a crença em Deus. Mas isso já foi suficiente. Essa foi uma das últimas entrevistas feitas antes da eleição e a FHC acabou perdendo. Essa foi uma pergunta que foi bem determinante para grande parte do eleitorado. E é justamente isso. Tem muitos momentos em que opiniões pessoais, ideologias pessoais do candidato entram, quando são expostas, né, na vida pública, são determinantes, muitas vezes determinantes para o público. A gente tem que entender também que a gente vive numa sociedade em que qualquer um pode ser político. Que nem no Ratatouille, né, qualquer um pode cozinhar, aqui qualquer um pode ser político. Como se o político, né, não fosse uma profissão, não fosse um cargo, não fosse algo que exigisse, ou pelo menos era ideal, que as pessoas que entrassem para esse tipo de profissão tivessem conhecimento daquilo que está fazendo. Não grito e força de vontade não é sinônimo de fiel de mudança. Você não vai conseguir, se você tentar entrar num carro agora e dirigir o carro, você não vai conseguir fazer ele sair do lugar se você não souber como realmente um carro funciona, como realmente se dirige, tiver conhecimento das normas de trânsito, você vai só se ferrar. Por quê? Porque para você fazer algo, para você trabalhar com algo, para você realmente reivindicar ideias, né, e colocar em prática, você tem que saber como fazer isso, como que isso funciona, como a máquina pública funciona. Justamente para a gente viver com essa cultura, volto a dizer, da celebrização do cargo público, o cargo público nada mais é do que um servidor público. Ele é um profissional, ele é um cara que vai estar lá simplesmente para trabalhar em prol da gente. Nós estamos pagando o salário desse cara, seja por 2, 4, 8, não sei quantos anos, dependendo, cada pessoa consegue ficar dentro desse cargo público, o que aí também vem outro problema. A pessoa que fica 4 anos, ela não vai realmente querer ter força de vontade para trabalhar em prol de mudanças muito reais e grandes, sendo que ela sabe que daqui a 4 anos vai ter outro cara que pode acabar com todos os projetos dela e etc. Então, é justamente essa celebrização, você colocar meio que esse servidor público num pedestal, num lugar onde ele mesmo acha que só sendo uma pessoa com ideias boas, com uma força de vontade, exalando, né, força de vontade e com uma boa imagem, já é suficiente para você ter e ocupar um cargo público, sendo que não é isso. Você tem que ter realmente conhecimento de leis, você tem que realmente ter conhecimento de como fazer as mudanças que você mesmo está propondo. Eu acho interessante como que isso se torna visível na nossa política principalmente americana, mas assim, na política municipal, você vai ver a maioria dos vereadores não tem a mínima ideia de como que acontece. Provavelmente o vereador que você votou talvez não tenha nem ideia do que ele realmente vai fazer lá. Se ele foi reeleito, talvez você nem saiba o que ele fez nos últimos anos, porque a política brasileira tem essa característica de colocar as pessoas como estrelas e não como simplesmente profissionais.
Muitas vezes você até esquece o que um vereador faz, o que um deputado faz, porque isso raramente é realmente colocado em pauta. O que mais é colocado em pauta são coisas como a de FHC, como crença em Deus, como algumas ideologias muito pessoais que, quando a gente vai ver a nível, às vezes, econômico, a nível social, isso pode realmente ter algum tipo de correlação. Mas de uma maneira mais geral, assim, nada é além de convicções pessoais e particulares. O ponto principal é que a gente vive numa sociedade em que é muito comum a gente eleger celebridades, justamente por existir essa ideia de colocar o político como uma estrela. A gente começa a colocar estrelas como políticos, né? Então é comum a gente ver num país em que muitos dos nossos deputados são, sei lá, Pelé, Romário, Alexandre Frota, Tiririca que eu acho um ótimo exemplo para mostrar como que funciona a nossa política, porque é um cara que durante a sua própria campanha ele disse: eu não sei o que faz um vereador, um deputado, mas se você me colocar lá, eu volto para contar para vocês, sabe? Tiririca, pior que tá, não fica. Esse tipo de postura. Lá nos Estados Unidos a gente tem o próprio Donald Trump, que foi presidente, a gente tem Arnold Schwarzenegger, que também já foi presidente. Então, assim, essa ideia de colocar o político não como um trabalhador, não como alguém, esquecer que nós estamos pagando o salário dele para ter algum retorno, né? É o real problema, um dos, né, na verdade, um dos reais problemas da nossa política. Então, nos próximos anos, nas próximas eleições, realmente vamos tentar, né, cada vez mais eleger pessoas que realmente estão preparadas para assumir uma profissão e não simplesmente pessoas que querem a fama, querem a visibilidade, querem o dinheiro, querem os esquemas. Isso pode parecer muito genérico, mas infelizmente a realidade é bem genérica, principalmente quando se trata de política. E, bom, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar 2 tapinhas na tela se você está pelo Instagram. Desce aqui e dá o gostei se você está pelo YouTube. Se você está pelo Spotify, compartilha aí nos seus stories, faz alguma coisa. Bom, de qualquer forma, é isso. Um beijo, um abraço, espero que tenha gostado e fui.